Olá, alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Andrei Eduardo Bajerski, sou professor de Educação Física e estarei acompanhando vocês nas aulas da terceira série do ensino médio. Esta será a aula de número 7 e os conteúdos serão o goalball e o basquetebol em cadeira de rodas. Antes de falarmos sobre os conteúdos e fazermos uma revisão, gostaria de lembrá-los da importância de vocês fazerem a inscrição no Enem. As inscrições vão até o dia 22 de maio, sexta-feira, e basta você acessar o site do INEP para fazer a sua inscrição. Então, é importante que façamos uma revisão dos conteúdos abordados até aqui e depois avançaremos nos conteúdos dessa aula, da aula de número 7. Desde o início das aulas, vocês têm estudado sobre, inicialmente, a história da educação física. Então, a história da educação física teve aí vários acontecimentos. Num primeiro momento, o homem precisou correr, saltar e lançar, muitas vezes agarrar, como uma necessidade de sobrevivência. E aí, em diferentes culturas, em diferentes sociedades, nós tivemos o homem participando de eventos em diversas situações que envolviam a corporalidade. Destaca o século XIX, quando nós tivemos o surgimento dos métodos ginásticos no continente europeu, principalmente o método francês, sueco e o método alemão. Em 1929, destaco em relação ao Brasil, nós tivemos a instituição da educação física, então ginástica, nas escolas, nas instituições de ensino. E aí, desde então, até meados da década de 70, nós tivemos a ginástica como predominância nas aulas de ginástica. A partir dos anos 70, então, vale lembrar que o Brasil passava por um período de ditadura militar, então de 1964 até 1985, o governo militar instituiu o esporte dentro das escolas. O objetivo era muito claro, que era aumentar o número de atletas e, consequentemente, aumentar o número de medalhas em competições internacionais. Isso era fundamental para o governo para aumentar a representatividade do país no cenário mundial. E vale lembrar ainda que no cenário mundial passávamos por um período de Guerra Fria, então um conflito não armado entre União Soviética e Estados Unidos da América, que ocorreu em vários planos, no plano comercial, espacial, inclusive no plano esportivo. Cultura corporal. Então, quando nós chegamos na década de 80, vários pensadores da área de educação física começaram a refletir sobre aquele aspecto tecnicista que permeava as aulas no âmbito escolar. E aí, várias proposições de nomes, terminologias diferentes para a área. Psicomotricidade humana, cultura corporal e assim por diante. Destaco a obra do coletivo de autores com o nome Metodologia do Ensino de Educação Física, que uma das obras que propôs essa terminologia e acabou fazendo parte da área de educação física. A ideia era fazer uma crítica ao modelo tecnicista e pautado somente no esporte, um fazer pelo fazer, e destacar a reflexão nas aulas. Então, eu vou fazer as práticas corporais, eu vou participar das aulas na escola, mas é importante que, além do movimentar-se, eu possa pensar sobre essas práticas, conhecer os aspectos históricos e, muitas vezes, refletir e reformular. E essa cultura corporal é que vai fazer parte dos conteúdos estruturantes aqui no estado do Paraná, nos conteúdos da área de educação física. Vocês viram também o esporte e o esporte adaptado. Então, foi feita uma apresentação conceitual do esporte e aí vocês entraram no conteúdo esporte adaptado. A partir de então, vocês vêm observando e aprendendo quais modalidades fazem parte
dos Jogos Paralímpicos e vem conhecendo cada uma delas. As Paralimpíadas, como vocês já viram em aulas anteriores, a primeira edição foi em 1960, em Roma, e a partir de então nós temos uma sucessão de eventos, até o último que aconteceu no Brasil, em 2016. Falando do goalball especificamente, mais uma modalidade que faz parte das Paralimpíadas. Inicialmente faremos uma contextualização histórica e em seguida abordaremos as características principais, as regras que fazem parte dessa modalidade esportiva. Não é possível falar em goalball sem lembrar de um dos eventos mais marcantes da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ela teve início em 1939, com a invasão pela Alemanha nazista na Polônia. 16 dias depois, invasão pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante esse período, uma série de acontecimentos marcaram o conflito. Tivemos a separação de dois blocos, o eixo, formado pela Alemanha nazista, Itália e Japão, e os países formando os aliados, Estados Unidos da América, França, Inglaterra e a União Soviética. O conflito terminou, teve fim na Europa em 1945, no dia 8 de maio, e o seu fim definitivo aconteceu no Japão no mesmo ano, com o lançamento das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Pois bem, qual é a importância desse evento para o nosso entendimento em relação ao goalball? O goalball ele foi inventado em 1946, portanto, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial, e foi pensado especificamente para os veteranos de guerra que haviam sofrido algum tipo de mutilação. Qual mutilação era essa? A cegueira. Então, os veteranos de guerra que ficaram cegos durante o conflito, foi pensado uma modalidade esportiva para que eles pudessem se socializar. E vale destacar que o goalball, dentre o rol de esportes que fazem parte das Paralimpíadas, é o único que não sofreu adaptação. Como assim, professor? Ele não sofreu adaptação como as modalidades tradicionais. O basquetebol em cadeira de rodas, que falaremos um pouco adiante, ele foi pensado especificamente para pessoas com cegueira naquele momento histórico. O goalball no mundo. Falaremos agora alguns acontecimentos importantes para o goalball no cenário mundial. O primeiro deles é que o goalball foi apresentado nos Jogos de Toronto em 1976. Porém, a sua participação se deu somente nos Jogos de Arnhem em 1980, com a participação apenas dos homens. As mulheres foram participar dos Jogos somente em 1984, nos Jogos de Nova York. E um outro dado interessante é que em 1982, o goalball ele passa a ser administrado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos. Chegamos então ao nosso primeiro quiz. Me acompanhe no slide. Qual é a relação entre a Segunda Guerra Mundial e o goalball? Opção A. O goalball foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por combatentes cegos. Opção B. O goalball foi criado após o fim do conflito para socializar os veteranos que ficaram cegos durante a guerra. Então agora vocês terão um tempo para pensar e responder.
Retornamos então, vamos lá conferir as suas respostas. Letra A, o goalball foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por combatentes cegos. E letra B, o goalball foi criado após o fim do conflito para socializar os veteranos que ficaram cegos durante a guerra. A resposta certa é a letra B. Lembrando que eu falei há pouco que o goalball foi criado especificamente para ex-combatentes de guerra que ficaram cegos durante o conflito. O goalball no Brasil. Então, o goalball chegou no Brasil em 1985. O primeiro campeonato brasileiro ocorreu em 1987. A modalidade ela passou a ser administrada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais no ano de 2010. Os Jogos Paralímpicos. Então, em 2004, em Atenas, nós tivemos a primeira participação do goalball brasileiro no cenário das Paralimpíadas. E a primeira medalha de prata veio em Londres, em 2012. Vamos falar um pouco sobre as regras. Aqui nós temos uma imagem do óculos que é utilizado durante os jogos. É importante frisar que tanto os atletas que são cegos quanto aqueles que têm somente 1 grau de deficiência visual, eles são obrigados a utilizar tanto uma bandagem sobre os olhos quanto o óculos. Ele é praticado por homens e mulheres, portanto, com deficiência visual. E nós temos uma classificação para esses atletas, que vai de B1 a B3. B1 se refere ao cego total, B2, percepção de vultos, e B3, conseguem definir imagens. Observem na imagem que nós temos uma bola. Essa bola é utilizada durante os jogos. Ela é parecida com a bola de basquetebol, porém não é a mesma. Uma característica interessante dela é que ela possui guizos. Esses guizos servem para que os atletas se orientem com o som produzido, para saber a direção que a bola vai percorrer. Então, falando mais algumas características. São 2 equipes que participam do goalball, 3 jogadores titulares e 3 jogadores reservas, 2 tempos de 12 minutos. Os arremessos da bola, eles devem ser rasteiros, então não é permitido que seja feito um lançamento mais alto ou com longa distância de modo que a bola vá quicando no solo. Rasteiro. Bola com guizos, já foi comentado. Cada equipe tem a possibilidade de solicitar 4 tempos de 45 segundos durante os jogos. Outro fato interessante é que as linhas da quadra possuem alto relevo. Isso é importante porque os atletas se localizam espacialmente por meio dessas linhas com alto relevo. E o silêncio no ginásio é fundamental para que os atletas ouçam os comandos que são emitidos pelos juízes e também os sons emitidos pela bola. Aqui nós temos uma imagem que mostra muito bem um jogo de goalball. Então nós temos 3 atletas de um lado, 3 do outro. A quadra, que tem 18 metros de comprimento por 9 de largura. Essa quadra é separada por áreas, nós veremos a seguir. Áreas de defesa, área de ataque e área neutra. Esse jogo aconteceu nos Jogos de Londres em 2012. Chegamos ao nosso segundo quiz. Me acompanhe. Considere as regras do goalball e assinale a alternativa correta. Letra A. Cada equipe possui 6 jogadores no total, sendo 2 reservas. Letra B. O jogo tem 2 tempos de 10 minutos cada. Letra C. Os atletas com cegueira total estão dispensados do uso de óculos. E letra D. As linhas da quadra possuem alto relevo. Então vocês terão um tempo para pensar e responder.
Retornamos, vamos conferir a sua resposta. Considere as regras do goalball e assinale a alternativa correta. Dentre as letras, as opções que vocês tinham, a resposta correta é a letra D. As linhas da quadra possuem alto relevo. A letra A está errada. Cada equipe possui 6 jogadores no total, sendo 3 reservas. A letra B, o jogo tem 2 tempos de 12 minutos. E a letra C, os atletas com cegueira total não estão dispensados do uso do óculos. Vamos falar agora sobre algumas regras do goalball. O término imediato do jogo acontece quando uma das equipes faz 10 gols de diferença em relação à outra. E além disso, o jogo ele é caracterizado pelo uso dos termos em inglês. Então foi convencionado que todas as equipes no mundo utilizariam a língua inglesa como forma de comando, utilização dos comandos durante os jogos. E a seleção brasileira também fez essa opção para que os atletas da nação, quando fossem competir em outros países, não tivessem dificuldade na interpretação e no entendimento dos comandos feitos pelos juízes. Coloquei aqui alguns termos em inglês que são bastante utilizados durante os jogos. O play, que indica o início de cada jogo. Out, quando a bola sai da área de jogo. Personal penalties, que são sanções pessoais que os atletas sofrem quando eles cometem algum erro. Eye shades se refere ao atleta que toca no óculos sem a permissão dos juízes. Então, o atleta pode tocar nos óculos desde que ele tenha uma permissão anterior de um juiz. Short ball se refere a uma bola lançada muito curta. Então, o atleta faz o lançamento rasteiro e essa bola vai parar antes da área de defesa da outra equipe. High ball se refere a uma bola alta que é lançada e ela não toca tanto a área de ataque quanto a área neutra da quadra. Vale destacar que durante cada lançamento de ataque, o jogador precisa lançar a bola e esta deve tocar primeiro a área de ataque e depois a área neutra. E temos ainda o long ball. O long ball se refere a uma bola que é lançada, ela toca na área de ataque, salta e não toca na área neutra. E temos aí mais uma penalidade. Essas penalidades são o que ocorre quando isso acontece. O atleta que cometeu tem que defender um lançamento sozinho, sem os seus companheiros. Aqui nós temos uma imagem que destaca as áreas da quadra. Então, a área 1 em vermelho se refere à área de defesa, a área 2, a área de ataque, e a área 3, que é a área neutra. Destaco ainda que a movimentação permitida para os atletas deve ser feita nas áreas 1 e 2, que são as de defesa e a de ataque. Chegamos ao nosso quiz 3. Acompanhem. Qual das modalidades paralímpicas a seguir não sofreu adaptação, ou seja, foi criada para pessoas com deficiência visual? Letra A, basquetebol em cadeira de rodas. Letra B, tênis de mesa. Letra C, goalball. E letra D, ciclismo de pista.
Retornamos e vamos conferir a sua resposta. A alternativa correta é a letra C, o goalball. Agora falaremos sobre o basquetebol em cadeira de rodas. Contextualização histórica, também ele foi criado após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o foco era a socialização dos veteranos de guerra que sofreram algum tipo de mutilação durante o conflito. O primeiro torneio aconteceu em 1949, nos Estados Unidos, e essa modalidade fez parte dos Jogos Paralímpicos desde a sua primeira edição, em 1960. A primeira participação das mulheres aconteceu em 1968, em Tel Aviv, e a modalidade esteve presente, assim como eu comentei, em todos os eventos, desde 1960. Vamos falar um pouco sobre as regras. Então, uma das exigências feitas para que um atleta possa participar dos jogos de basquetebol em cadeira de rodas é que ele tenha algum acometimento físico-motor. As dimensões da quadra, as tabelas, a cesta, são todas as mesmas considerando o basquetebol tradicional. 5 atletas em cada equipe. Além disso, o jogo possui 4 quartos de 10 minutos. Para que durante um jogo não tivéssemos um desequilíbrio entre as equipes e entre os jogadores, é importante que fosse criado uma classificação funcional. Essa classificação funcional, ela foi criada então pensando nesse equilíbrio de condições de participação. Ela vai de 1 até 4,5. Então, os atletas com comprometimento físico-motor mais grave têm uma pontuação menor. E a pontuação máxima em quadra é de 14 pontos. Então, somando a classificação funcional de cada atleta, a equipe não pode passar de 14 pontos. Falando da cadeira, ela tem que ser adaptada e padronizada. Pode possuir 3 ou 4 rodas. A exigência é que ela tenha 2 rodas grandes atrás e as dianteiras, 1 ou 2, podem ser menores. Os pneus traseiros devem possuir no máximo 69 centímetros de diâmetro e deve haver um suporte para as mãos em cada roda traseira. Temos aqui uma imagem das cadeiras, apenas para identificarmos quais são os termos utilizados para identificar as posições da cadeira. Então, me acompanhe na imagem. A letra A se refere à largura do assento, a letra B, à profundidade do assento, a letra C, a altura do encosto, a letra D, a altura do pedal, a letra E, a altura dianteira do assento, a letra F, a altura traseira do assento, a letra G, inclinação do assento, do encosto, e a letra H, o centro de gravidade. Esse centro de gravidade é fundamental para que o atleta mantenha o seu equilíbrio durante os jogos. Falando ainda da cadeira, é permitido o uso de faixas e suportes durante os jogos, tanto para prender o atleta no tronco quanto nas pernas. Os aparelhos ortopédicos e protéticos podem ser utilizados. É claro que vai passar por uma avaliação da comissão organizadora para ver se permite ou não. Cartão de classificação individual, que vai se referir àquela classificação funcional, a pontuação que nós falamos anteriormente. E os pneus pretos, aparelhos de direção e freios são proibidos durante os jogos. Aqui nós temos uma imagem de uma disputa de bola no início de um jogo. Aqui uma outra imagem, dá para perceber que as dimensões da quadra são as mesmas do esporte tradicional. E nós chegamos à nossa atividade. Me acompanhem. O basquetebol em cadeira de rodas sofreu adaptações em relação ao basquetebol convencional. Considere as alternativas e assinale verdadeiro, V, ou falso, F. Primeira, a altura da tabela é a mesma em ambos.
O atleta pode utilizar uma cadeira comum para jogar. A classificação funcional equilibra os diferentes níveis de deficiência durante um jogo. E a última, cada equipe possui 5 jogadores titulares em quadra. Então vocês terão um tempo para pensar e responder.
Retornamos, então vamos conferir as suas respostas. O basquetebol em cadeira de rodas sofreu adaptações em relação ao basquetebol tradicional. Considere as alternativas e assinale verdadeiro ou falso. Primeira, a altura da tabela é a mesma em ambos. Verdadeira. Segunda, o atleta pode utilizar uma cadeira comum para jogar. É falsa. Lembre-se que nós comentamos anteriormente que as cadeiras devem ser padronizadas. Próxima, a classificação funcional equilibra os diferentes níveis de deficiência durante um jogo. É aquela classificação que falamos, que vai de 1 a 4.5. E a última, cada equipe possui 5 jogadores titulares em quadra, que também é verdadeira. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Quem tiver curiosidade em ler um pouco mais sobre a história da educação física, nós temos o livro da Carmen Lúcia de Soares, Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, e também Metodologia do Ensino da Educação Física, que foi uma outra obra comentada em aula. Gostaria de agradecer a participação de vocês, espero que tenham gostado da aula e na aula 8, que será a próxima, iniciaremos o conteúdo dança. Obrigado a todos e até a próxima.